A maioria das pessoas vê as cobras como uma ameaça. E é um instinto valioso. Todos os anos, elas picam mais de 5 milhões de pessoas. Algumas são letalmente venenosas, outras são agressivas. E muitas são os dois. Qual é a cobra mais perigosa? É a que está na sua frente. Quais são as suas chances? É o que vamos descobrir. As cobras mais mortais do mundo. Austrália, Índia. Mas antes, o sudeste da Ásia. É o lar de algumas das cobras mais letais do mundo. As florestas tropicais úmidas da Indonésia. É local de caça de uma das maiores e mais poderosas cobras do mundo. É uma piton reticulada, mais comprida que um ônibus londrino. Ela não tem veneno, mas um temperamento ruim e 160 quilos. E uma predadora dessas precisa de uma refeição digna de seu tamanho. Elas costumam caçar à noite. E a camuflagem reticulada da piton permite que ela se mova pela selva durante o dia sem ser notada. Apesar de seu tamanho, essa gigante é surpreendentemente ativa. Até mesmo os primatas servem de aperitivo. Na selva, ela pode caçar em qualquer lugar. Mas a água auxilia seu enorme peso. Ela é capaz de passar 20 minutos submersa. Você não vai saber o que te atacou. Os córregos da selva dão a essa piton gigante acesso direto aos vilarejos. O sudeste da Ásia é o lar de mais de 655 milhões de pessoas e muitas comunidades vivem perto das florestas tropicais. Não é incomum que animais de estimação sumam. E às vezes, crianças. A noite dá a piton uma vantagem. Seus olhos felinos são perfeitos para a visão noturna. E suas narinas são capazes de detectar o calor corporal de presas de sangue quente. Quando ela fecha a mandíbula, cerca de 100 dentes curvados fazem com que a fuga seja quase impossível. Ela aperta com tanta força que o fluxo sanguíneo para em minutos. Quando desencaixa a mandíbula inferior, a piton consegue uma abertura maior do que seu crânio. A refeição é do tamanho de uma criança. Quando uma piton faminta entra em um vilarejo, a coisa fica séria.
O fator do medo e da agressividade da Piton reticulada são grandes. Mas ela é pura força bruta. Não tem veneno. As mordidas são devastadoras, mas raras. Se não for uma criança, suas chances de sobreviver são altas. Quando o assunto é cobras, nem sempre é preciso ser grande para ser fatal. A Índia, a China e a Indonésia são conhecidas por seus cafés, chás e répteis venenosos. Escondidas entre as folhas, pequenas cobras arbóreas aterrorizam os fazendeiros locais. Víboras de boca branca. Elas não machucam os humanos de propósito. É uma consequência da sua incrível habilidade de caça. Como a Piton, elas usam os órgãos sensíveis ao calor que têm em ambos os lados da cabeça para procurar presas de sangue quente, como pássaros e ratos. Suas cabeças largas possuem grandes glândulas de veneno e longas presas curvadas. Como as outras víboras, sua boca pode abrir em até 180 graus durante um ataque. Mas seu veneno não é o pior. As víboras de boca branca são perigosas porque essas cobras arbóreas caçam e atacam na altura de nossa cabeça. Uma mordida por engano em um humano pode causar sangramento e inchaço doloroso, e às vezes levar à asfixia e à morte. Elas são responsáveis por mais picadas do que qualquer outro grupo de todo o sudeste da Ásia. E elas têm uma prima que trabalha no chão. Existe uma víbora ainda mais venenosa se escondendo entre as folhas no chão. Uma cobra que é responsável por centenas de picadas de cobra todos os anos. A víbora da Malásia. Plantações de borracha e de óleo de palma enchem as selvas do sudeste da Ásia. São ótimos lugares para as cobras caçarem roedores. Sua estratégia é atacar imediatamente, injetando seu veneno hemotóxico de ação rápida, que causa dores agudas, necrose extensa e hemorragia interna grave. Seu veneno é tão efetivo que suas propriedades anticoagulantes estão servindo de estudo para um possível tratamento para vítimas de derrame. Enquanto sua prima, a víbora de boca branca, cuida das árvores, a víbora da Malásia cuida do chão, à espera de roedores e sapos. Sua cabeça pontuada em forma de folha e o padrão das suas escamas a ajudam a se camuflar entre as folhas. Invisível, é fácil pisar numa dessas. Essas presas podem perfurar botas de borracha. Devido à falta de antídoto do veneno e de tratamento hospitalar na zona rural do sudeste da Ásia, os sobreviventes muitas vezes acabam com membros amputados ou sequelas. Por isso, os locais a chamam de cobra machado. Está na hora de comparar as primeiras concorrentes pelo título de cobra mais mortífera do Indo-Pacífico. O veneno das víboras é potente o bastante para destruir membros. E elas atacam rápido. Mas apesar de serem responsáveis por centenas de milhares de mordidas todos os anos, só 2% são fatais. Mas é mais do que o suficiente para ganhar da Piton gigante. Por enquanto. A Índia é lar de 4 das cobras mais fatais do mundo. E quase 1,5 bilhão de pessoas. É 4 vezes mais do que a população dos Estados Unidos, em um país menor do que a costa oeste. É uma infinidade de pessoas e de cobras perigosas. É uma receita para o desastre.
Uma das cobras perigosas é a Crate comum. Ela é menor, mais esbelta e despretensiosa, mas seu veneno, feito para imobilizar a presa, pode causar parada respiratória em humanos. Uma única mordida pode matar 7 pessoas. Tímida, dócil e devagar durante o dia. À noite, a Crate comum se transforma em uma caçadora alerta e ativa. Durante a temporada de chuva, ela entra nas casas em busca de abrigo, calor e répteis. Se virar para o lado errado pode ser fatal. A picada da Crate comum é tão pequena e indolor que parece uma picada de mosquito. Em questão de horas, dá-se a paralisia corporal ou até mesmo morte. Muitas dessas vítimas simplesmente não acordam. A Crate comum é um problema da Índia. Mas tem uma assassina ainda mais perigosa que assombra a zona rural da Índia. Uma predadora de emboscadas, conhecida como matreira. Uma cobra que é quase impossível de ver, até que seja tarde demais. A venenosa víbora de Russell. Uma das cobras mais perigosas da Ásia. Essa cobra grande, robusta e lenta é mestre em se camuflar. Conhecida por ser defensiva, ela muitas vezes ataca quando pisam nela por acidente. Além das pessoas não verem, seu ataque é rápido e não dá tempo de reagir. Sua cabeça grande e achatada possui 2 presas longas de 1,5 centímetros, que liberam grandes doses de veneno citotóxico. Uma mordida causa uma dor insuportável e começa a corroer a carne. Ela é uma predadora incrível, mas o que faz da víbora de Russell tão perigosa é a sua propensão a entrar em vilarejos. Por quê? Elas não são maliciosas, só estão atrás de ratos. Por aqui não há hospitais. E o antídoto, mesmo que você encontre, nem sempre funciona. Então as mordidas levam milhares de membros e vidas todos os anos. Arqui-inimiga ou provedora de serviços essenciais? Controle de peste. Os roedores mordem de volta. Então a víbora e seu veneno têm um plano. Morder. E soltar. As grandes glândulas na parte de trás da sua cabeça possuem veneno para matar mais de 600 camundongos em uma única mordida. A Crate comum e a víbora de Russell são consideradas as 2 cobras mais letais do planeta. Mas quem será a mais letal?
A Krait comum é relutante em morder, mas quando morde, injeta um dos venenos mais tóxicos do planeta. Encontrada por toda a Índia, é responsável por dezenas de milhares de picadas todos os anos. E se não tratadas, 80% das vítimas morrem. Mas será que a víbora de Russell é mais venenosa? Suas glândulas venenosas são maiores, injetando maiores doses de veneno letal. E devido à sua grande distribuição ao redor da Índia e de seu comportamento altamente defensivo, a víbora de Russell é responsável por mais mordidas do que qualquer outra cobra no país, matando milhares todos os anos. Apesar de seu potencial, as presas pequenas e o pouco veneno da Krait comum lhe custou liderança, deixando a víbora de Russell em primeiro lugar. Para encontrar uma oponente digna, precisamos viajar para o país com a vida selvagem mais perigosa do mundo, a Austrália. A terra do sol, do surf e das cobras. Aqui tem uma cobra perigosa em todos os habitats, mas uma, em particular, é encontrada por toda a Austrália. Uma cobra tão temida que é chamada de Cobra da Morte, e é difícil enxergá-la. Seus desenhos e cores imitam seus arredores. Desertos áridos, secos, ou a vegetação rasteira das matas da Austrália. Lá está ela. Você só nota a Cobra da Morte quando ela se move. Na floresta, atravessando a rua ou entrando no quintal das pessoas. Quando ela para, ela desaparece. Ela pode esperar, escondida nas folhas, parada por dias a fio, pronta para um ataque explosivo. Mas antes, ela engana. É uma minhoca ou uma cauda? Quando a presa confusa está perto, essa caçadora passiva dá o bote mais rápido da Austrália. Em 1/10 de segundo. O que faz essa caçadora eficiente ser tão perigosa para os humanos são seus ataques a animais de estimação e pessoas. Imóvel, mas preparada para dar o bote, muitas vezes é pisada por pessoas distraídas. Suas presas grandes de 2,5 cm, ataque surpresa e veneno podem causar sérios danos. Seu veneno potente e neurotóxico pode matar um ser humano em 6 horas. Talvez você não note elas. Mas os cachorros muitas vezes notam, sucumbindo às suas mordidas em apenas 20 minutos, mesmo com o tratamento de antídoto. Uma mordida de uma cobra da morte tem veneno suficiente para matar mais de 18 pessoas. E seu ataque é extremamente rápido e agressivo. Mas escondidas nas selvas da Austrália, pessoas fazendo trilhas são as mais propensas a pisar em uma. E apesar de muitos animais morrerem todos os anos, quase todos os humanos sobrevivem. A cobra da morte é mais defensiva e potente do que as víboras. Mas como os cuidados médicos e antídotos são acessíveis, ela desce um pouco no ranking. A milhares de quilômetros da costa, no coração do Outback da Austrália Central, há uma cobra com uma reputação feroz.
rara e reclusa Taipan do interior, a cobra venenosa mais potente do planeta. Por quê? A vida aqui é difícil. Para encontrar comida, essa cobra de 2 metros não pode ficar esperando. Ela precisa caçar. Ela tem um veneno neurohemotóxico altamente especializado. Se esse rato escapar, talvez demore dias para encontrar outro. Para ter certeza, ela pode injetar 40.000 vezes a quantidade de veneno necessária para matar o rato. Incrível? Talvez não. Uma dessas mordidas é o suficiente para matar mais de 100 pessoas. A presa sofre convulsões, paralisia e hemorragia interna. Tudo isso em segundos. Não há como escapar. O deserto árido não é lugar para se dar bobeira. Com pouca sombra, as temperaturas podem chegar a 37 graus Celsius. Mas a Taipan do interior se adaptou, podendo mudar a cor da sua pele. Ela fica mais clara no verão, então não esquenta tanto, e escurece nos meses mais frios para reter calor. Para abrigo, a Taipan do interior busca tocas desocupadas e fendas profundas em lugares secos. E é o lugar perfeito para esconder ovos. As taipãs filhotes são 5 vezes menores do que as adultas, mas também são letais. Quando nascem, precisam se virar sozinhas e têm só seu veneno para protegê-las. Mas existe um predador que é imune à mordida da cobra Taipan. As chamam de serpentes de mulga. Com 3 metros e 6 quilos, é a cobra mais pesada e venenosa da Austrália. Por isso é conhecida como a cobra marrom real. É uma caçadora de cobras, com imunidade à maioria das cobras venenosas da Austrália, inclusive as pequenas taipãs. O veneno da cobra marrom real pode não ser tão potente quanto o da Taipan, mas o que não tem de qualidade compensa em quantidade, podendo injetar até 6 vezes mais veneno em uma única mordida. É a maior quantidade de veneno já registrada. As presas sofrem de hemorragia, paralisia e falência renal. A Austrália é lar de algumas das cobras mais venenosas do mundo. Mas como elas são em comparação às outras? A Taipan do interior é muito temida. Seu veneno é tão potente que uma mordida, se não tratada, pode matar em menos de 1 hora. Mas essa serpente tímida é relativamente sossegada e prefere fugir do que lutar. Então, ataques a humanos são raros.
A Austrália é o lar de mais de 25 milhões de pessoas, mas 85% da população vive a 50 quilômetros da costa. E a Taipã do interior se esconde no meio do outback remoto e desolado. Quase todas as vítimas sobreviveram graças à hospitalização rápida. O que significa que ela pode até ser a cobra mais venenosa do mundo. Mas a Taipã está longe de ser a mais mortífera do Indo-Pacífico. Talvez a cobra marrom real possa te matar mais depressa? Seu veneno pode não ser tão potente quanto o das taipãs, mas sua mordida feroz injeta muito veneno. E por ser a cobra mais presente na Austrália, suas mordidas são mais frequentes. Mas graças ao antídoto, as mortes são raras. Mortíferas o bastante para superar as taipãs. A cobra marrom real é peso pesado, mas para encontrar a mais mortífera das cobras, precisamos viajar para as selvas do sudeste da Ásia. Esse é o local de caça da cobra mais comprida e venenosa do mundo. A cobra real pode se levantar e te olhar nos olhos, usando até 10 quilos de puro músculo para levantar seu corpo até 1 metro do chão. Como a maioria das cobras, ela consegue achatar suas costelas, expandindo a pele solta em seu pescoço. Essa gigante pode facilmente viver 20 anos na natureza, chegando a 5 metros de comprimento. Tudo nela é grande, inclusive seu apetite e a quantidade de veneno que carrega. Uma mordida pode matar um elefante em apenas 3 horas. Um humano em 30 minutos. Mas ela é letal por um motivo. Ela é uma caçadora voraz de outras cobras grandes. Apesar de ser conhecida por se alimentar de outras cobras e pequenas kraits, elas costumam caçar espécies maiores e até mesmo pitons gigantes. Essa cobra-rato de 3 metros não sabe que está sendo observada. Muitas vezes, as cobras-rato se disfarçam com o cheiro da última presa, para que os roedores tenham dificuldade em detectá-las. Um cheiro que a cobra-rei detecta facilmente. A cobra-rei usa sua mandíbula inferior para detectar pequenas vibrações no chão e então dá um golpe em seu alvo. Ela precisa de todo o veneno, força e tamanho que puder. É ruim para a cobra-rato e ruim para nós. Com presas de 2,5 centímetros, com agulhas hipodérmicas, elas injetam em uma única mordida 20 vezes mais veneno do que a maioria das cobras venenosas. Em minutos, as neurotoxinas atordoam o sistema nervoso, paralisando o corpo, desligando os pulmões e causando danos às funções cerebrais. Enquanto outras toxinas começam o processo digestivo de dentro para fora.
Os dentes virados da cobra ajudam a engolir suas presas. Uma cobra-rato de 3 metros cabe perfeitamente em uma cobra de 5 metros. A cobra-rei pode ser maior e mais venenosa por aqui, mas será a mais mortífera para nós? Uma única picada da cobra-rei é o suficiente para matar um humano 20 vezes. Mas apesar de seu tamanho e reputação, não é agressiva demais. Mas não pensa 2 vezes antes de se defender, picando dezenas de milhares de pessoas por ano. Quando não tratadas, as picadas matam milhares no Indo-Pacífico. A cobra-rei compete com a mais mortífera em todos os níveis, mas sua atitude mais tolerante e relutância em atacar vai lhe custar o primeiro lugar. Se a cobra-rei não conseguiu conquistar o primeiro lugar, e quanto a uma família inteira de najas asiáticas? Existem 12 espécies de najas asiáticas encontradas no Indo-Pacífico, e elas causam danos terríveis às pessoas que moram aqui. Algumas podem cuspir veneno, enquanto outras contam com seu tamanho, astúcia e mordida fatal. A naja de monóculo é encontrada por todo o sudeste da Ásia, até o oeste da Tailândia. Essa cobra de 2 metros caça roedores em campos e plantações de arroz, o que torna o contato com humanos inevitável. Ela tem pavio curto e é agressivamente defensiva. Também chamada de naja de monóculo por causa do círculo atrás da sua cabeça. E seu veneno neurotóxico extremamente potente é um dos venenos de ação mais rápida do mundo. Mas uma das 4 maiores da Ásia é encontrada por todo o subcontinente indiano. Ela vive nas extremidades das florestas, campos e vilarejos, principalmente perto da água. Ela tem não um, mas 2 círculos na cabeça. A naja indiana. A naja indiana é extremamente atenta aos movimentos, muitas vezes atacando, e é altamente venenosa. Sua cabeça é bem curvada. Essa cobra dá um show. O desenho atrás de sua cabeça é único. Conheça seus inimigos. Ela costuma ir para as extremidades dos vilarejos em busca de comida. Uma mordida não só corrói sua carne, mas causa paralisia corporal, diminuindo a capacidade respiratória em questão de horas. Em busca de comida e sempre perto de vilarejos e de humanos, a naja indiana é um rosto familiar. Essa cobra é tão temida que é quase uma divindade hindu. Mas será mortífera o bastante para ocupar o primeiro lugar? A cobra de monóculo e a naja indiana têm mordidas altamente agressivas e a morte vem rápido. Elas são intolerantes e atacam quando detectam movimento, mas o que faz delas tão mortíferas são as estatísticas.
Ao contrário da cobra-rei, elas são encontradas por toda a Índia e sudeste da Ásia, vivendo entre bilhões de pessoas, o que faz delas responsáveis por centenas de milhares de picadas todos os anos. E com antídotos e cuidados médicos limitados, muitas dezenas de pessoas morrem, fazendo da naja de monóculo e da naja indiana as mais perigosas da Ásia, por enquanto. Será preciso uma forte concorrente para tirar as najas do primeiro lugar. Mas talvez a segunda cobra mais venenosa do mundo consiga. No fundo, muitas das mais perigosas são parecidas. Taipan? Serpente de Muga? Não. Essa é a cobra marrom oriental. Responsável pelo maior número de mordidas fatais na Austrália do que qualquer outra. Como a Taipan, seu veneno evoluiu para matar presas em movimento rapidamente. Elas também são muito rápidas e costumam perseguir suas presas. O que faz essa cobra ser tão perigosa é o fato de ela sobreviver em cidades por toda a costa leste, nas áreas mais populosas da Austrália. Tendo 1,5 metros e um corpo esguio, ela consegue entrar através das fendas nas portas e galpões. Como muitas outras das mais mortíferas, elas só estão à procura de ratos, mas muitas vezes acabam se deparando conosco. Quando perturbadas, elas revelam quem são, com o seu clássico ataque em S, para o máximo de força possível. Elas atacam a 64 km por hora. E muitas vezes com a boca aberta para compensar suas presas curtas e fixas. O que normalmente significa uma mordida indolor e difícil de se ver. No entanto, cada mordida libera uma quantidade pequena, mas mortífera de veneno, causando paralisia progressiva e sangramento incontrolável. As vítimas podem entrar em colapso em minutos e, se não forem tratadas, podem morrer em menos de 1 hora. O veneno da cobra marrom oriental é tão tóxico que nem mesmo o antídoto consegue reverter os efeitos. Ela tem pavio curto e ataca sem aviso. E por isso é responsável por milhares de mortes todos os anos. Na última década, 60% das mordidas de cobra da Austrália foram causadas por elas. Elas têm o veneno, a agressividade e a oportunidade. Mas graças à hospitalização rápida, elas perdem por pouco o primeiro lugar. Para ser a mais mortífera, uma cobra precisa ser agressiva, ter uma mordida letal, oportunidade e vulnerabilidade humana. Para isso, precisamos voltar à Índia. A Índia é lar de mais de 1,5 bilhão de pessoas. Muitas das quais vivem e trabalham nos populosos distritos rurais. Homens, mulheres e crianças compartilham esses campos abertos com 4 das cobras mais perigosas do mundo. Nós conhecemos 3 delas. E todos os anos, cerca de 50 mil pessoas morrem de picadas de cobra. É o equivalente a uma cidade inteira sendo dizimada todos os anos. E a maior parte dessas mortes são causadas pela número 4. A víbora escama de serra. Muitas cobras dão um aviso claro para não nos aproximarmos, mas essa é mestre em enganar.
Com apenas 30 centímetros de comprimento, a víbora escama de serra pode até ser pequena, mas tem muita potência. Seu veneno é muito mais potente do que qualquer outra cobra. E por ser altamente agressiva, ela está sempre pronta para atacar. Como um raio, de novo e de novo. Quando perturbada, elas entram em posição de ataque e esfregam suas escamas grossas e inclinadas para criar um som de serra. Ela avisou. É melhor prestar atenção. O ataque é rápido, o veneno mais ainda. Mas o problema dessa cobra é sua proximidade aos humanos. A víbora escama de serra é encontrada por toda a Índia e pelo Paquistão. E vive nas zonas rurais mais populosas e remotas. Aqui, o acesso aos hospitais e ao antídoto é limitado. E as vítimas muitas vezes dependem de remédios tradicionais não eficazes. Mundialmente, a víbora escama de serra é responsável por mais mortes humanas do que quaisquer outras espécies de cobras juntas. Muitas das vítimas são crianças. O porte pequeno da víbora e sua excelente camuflagem dificultam sua identificação debaixo das folhas e da grama. E ao contrário da víbora de Russell, elas não tentam fugir, nem ameaçam como as cobras-rei. Ao invés disso, a víbora escama de serra não recua. E morde qualquer um ou qualquer coisa que tenta se aproximar. Dentro de minutos, os membros das vítimas começam a inchar. Conforme o veneno necrótico destrói vasos sanguíneos e músculos, o que muitas vezes leva a inevitáveis amputações. Se não for tratado, a dor excruciante é seguida por falha dos órgãos e, frequentemente, morte. Ela não é a maior, nem a mais rápida, nem mesmo a mais potente. Mas ela está sempre por perto. É notoriamente agressiva e sente prazer em atacar. Tudo isso faz da víbora escama de serra a cobra mais perigosa do Indo-Pacífico. Essas cobras têm uma reputação ruim, mas elas atacam para se defender. Os humanos não são presas e as cobras não têm a intenção de nos atacar. O fato de elas não terem membros as armou com diversas outras habilidades alternativas para que dominassem seu ambiente. Armas químicas, sentidos extremamente aguçados e músculos incrivelmente poderosos. Sem elas, os roedores andariam livres, o que seria uma praga para a agricultura e as nossas casas estariam infestadas de doenças. Por mais que tenhamos medo delas, o mundo sem cobras seria um lugar muito mais perigoso.